Louvado seja o nome do Senhor, Todo-Poderoso, que habita no mais alto do céu. Deus continue iluminando você, te dando a paz, te dando sabedoria, te fortalecendo, te ajudando a ser perseverante, que a cada dia Deus aumente a tua fé, para que você possa sentir a presença de Deus todos os dias da tua vida, porque os dias estão ficando cada vez mais difíceis e nós precisamos estar mais conectados, mais ligados. Precisamos estar abraçados com Cristo Jesus para que possamos trilhar essa jornada até a volta de Cristo. Quando vermos Jesus Cristo nas nuvens do céu, com seus anjos, aí sim será o fim de todas as coisas, porque nós teremos a certeza que o mundo irá ser transformado, que as coisas ruins, a maldade, o pecado, o erro, a dor, o sofrimento vai acabar. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça muito em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar para você nessa mensagem aqui do livro de Salmos, capítulo 24, que Deus, Ele é dono de tudo. Que Jesus Cristo está voltando e que nós iremos ir para um lugar melhor, viver eternamente. Esse é o desejo de todas as pessoas que conhecem a Cristo. Esse é a maior esperança que temos no coração de ver Jesus voltar e nos levar daqui para um lugar melhor. Que também possa ser o teu desejo, que Deus continue te fortalecendo e te abençoando em nome de Jesus Cristo. Se você tiver uma Bíblia próximo de você, procure no livro de Salmos, capítulo 24, e veja o que a leitura da palavra de Deus vem falando. Que Deus te abençoe para que você entenda o que Cristo quer dizer para você neste momento. No livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: o título é A Vinda do Rei da Glória, mas o versículo 1 em diante diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6 continua dizendo: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A primeira parte aqui desse texto vem falando que Deus é dono de tudo, Ele criou todas as coisas, tudo pertence a Ele, o mundo e os que nele habitam, está escrito. E nós dependemos de Deus, todo o universo depende de Deus para poder sobreviver e existir. E a Bíblia também fala aqui, quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Aqueles que confiam no Deus de Jacó, aqueles que têm o Deus eterno como seu Salvador, aquele que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essas pessoas irão participar do Monte Santo de Deus, da eternidade. Essas pessoas irão viver ao lado de Cristo por todo sempre. A Bíblia fala que tal grande é a geração dos que o busca a Deus. Milhares de pessoas em toda a face da terra estão buscando a Deus, estão reconhecendo Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, então estão aceitando a Cristo como Senhor de sua vida, e milhares de pessoas estão se entregando a Ele, e Deus está juntando esse grande povo, essa grande nação, para poder ver Jesus voltar nas nuvens do céu. E o verso 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nessa segunda parte aqui, a gente vê o que o título do texto vem falando. O título do texto vem falando que a vinda do Rei da Glória. Então, o salmista ele mostra aqui, mais uma vez, nos primeiros versos, que Deus ele é dono de tudo, que nós precisamos e dependemos desse Deus, o Deus que Jacó confiou, o Deus da salvação. E agora, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem uma visão do tempo do fim, quando os salvos veem Jesus voltar nas nuvens do céu.
e Jesus chamarem todos para subir com Cristo e ir de encontro ao trono de Deus na eternidade, na cidade santa, nós iremos ver os anciãos, os anjos de Deus, os que foram designados, os que foram nomeados para citar essas palavras, nós iremos ver e ouvir essas palavras sendo faladas. Então o salmista ele já teve essa visão bem antes do que irá acontecer futuramente. No versículo 7 ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele é o Rei da Glória. O versículo 8 diz: quem é o Rei da Glória? Alguém faz essa pergunta lá no céu. Quem é o Rei da Glória? É como se ele estivesse brincando um com o outro. Um clama do lado de cá: abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E lá de dentro, parece que lá de dentro alguém fala: mas quem é o Rei da Glória? Como se não soubesse, mas estavam brincando. E aí no versículo 8 ele continua dizendo: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas, louvado seja Deus. Miguel, abre as portas, abre os portões eternos para que Miguel entre. O Todo-Poderoso, o Rei da Glória. O versículo 9 continua falando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E mais uma vez a pergunta, o versículo 10 diz: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Quando Jesus Cristo ele veio à Terra e viveu 33 anos, ele veio indefeso, um homem em carne, Deus, homem. Coroaram Cristo e colocaram na cruz do Calvário com uma coroa de espinho. Jesus ele não tinha glória nenhuma, as pessoas não entendiam isso. Colocaram a coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus. E ali zombavam dele, chamavam ele Rei dos Judeus. Mas haverá um dia em que Cristo Jesus virá a essa terra, não como só o Rei dos Judeus, mas sim Rei de toda a nação, de todo o mundo, todo o universo. O Rei da Glória virá. Não sabemos o dia e a hora, mas ele vai vir. A Bíblia fala, os acontecimentos naturais falam, a natureza revela que Cristo está voltando. E ele vai vir com grande poder e grande glória sobre os seus anjos e aparecerá na nuvem do céu, como diz a palavra de Deus. E o salmista ele teve essa visão aqui. Os portões celestiais serão abertos quando Jesus voltar à terra e depois serão fechados. E quando Jesus receber todos nós, os que aceitaram Ele como Senhor e Salvador de sua vida, e subirmos ao céu com Cristo e chegar até a cidade santa, mais uma vez os portões serão abertos, como diz a palavra de Deus. E Jesus Cristo e todos os anjos que vieram com Ele, e todos nós, eu creio, todos nós que permanecermos fiéis, continuamos perseverantes, aceitando Cristo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, obedecendo a Ele. Quando todos nós estivermos próximos aos portões celestiais, nós iremos entrar na cidade santa, com o Rei da Glória. Iremos ver o trono de Deus. E quando olharmos dentro da cidade santa, próximo ao trono de Deus, tudo que Jesus tinha e tem, tudo que Ele arriscou, e veio a este mundo para nos salvar. Quando nós olharmos tudo que Jesus deixou lá no céu para vir a este mundo, para nos salvar, nós iremos reconhecer Cristo. Iremos reconhecer quem verdadeiramente Ele é. E nós iremos tirar de nossas cabeças todas as nossas coroas. E vamos depositar aos pés de Jesus Cristo, porque Ele é o único Rei da Glória. Iremos agradecer a Cristo pelo sofrimento que Ele fez por cada um de nós.
por ele ser maltratado, ser humilhado, ser esbofeteado, ser chicoteado, ser despido, ser cuspido, ser pendurado no madeiro, ensanguentado, ser perfurado com uma lança, ser sofrido escravos na sua mão e nos seus pés, por amor de nós. Quando nós olharmos e ver o sofrimento de Cristo, nós iremos depositar todas as nossas coroas aos pés de Cristo. Umas coroas irão ter algumas estrelas, outras irão ter muitas estrelas, mas todas as coroas irão ter estrela, representando as pessoas que nós ajudamos a conhecer o Evangelho, representando aquelas pessoas que nós ajudamos através do Espírito Santo a ser salvas por Cristo. Iremos depositar nossas coroas em reconhecimento, em gratidão a Cristo por tudo que Ele fez por cada um de nós. E o profeta e apóstolo João, quando esteve na ilha de Patmos, ele teve uma visão desse momento quando estivermos sobre o mar de vidro, um rio de cristal lá no céu. E no capítulo 7 do livro do Apocalipse, versículo 17. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Vem falando sobre este momento, quando todos nós estivermos glorificados no céu, quando estivermos revestidos da glória de Deus. O apóstolo São João, ele fala essas palavras. E ele diz assim, a partir do versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar ou contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, agradecendo a Deus, agradecendo a Cristo Jesus, por Ele ter morrido por cada um de nós. Haverá festa no céu, quando esse momento acontecer. E o versículo 10 diz, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Amém. A Bíblia fala que todos nós, juntamente com os 144 mil, estarão unidos. E nós iremos cantar um hino de louvor ao nosso Deus em gratidão, que a Bíblia fala que é o hino de Davi, que nós iremos aprender para entoar neste momento. E o versículo 11 diz, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Todas as pessoas que aceitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida são justificados pela justiça de Cristo. É o momento em que você, ou eu, ou qualquer pessoa aceita o batismo de Cristo, aceita a verdade de Cristo, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, ele pega o seu manto de justiça e nos cobre. E apaga os nossos pecados com o seu sangue. Por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Então, as pessoas que estiverem vestidas de branco lá serão as pessoas que passaram pela tribulação. Você, eu e todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus. Todas estarão no céu vestidas de branco, com palmas na mão, louvando e exaltando o nome de Cristo. O versículo 15 diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite,
no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Isso acontecerá lá no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a visão que o salmista teve e também o apóstolo João teve. Quando estivermos lá no céu com Cristo, todos unidos, nós iremos depositar as nossas coroas aos pés de Cristo, reconhecendo que Ele é o Rei da Glória. Que toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração pertence a Ele. E nós iremos cantar um hino, o hino de Davi, para o Senhor. No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, também vem falando sobre esse assunto. E o versículo 11, antes do verso 12, está escrito assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Milhões e milhares de milhares. Você estará lá. Eu também vou estar lá para a honra de Deus. O verso 12 continua dizendo assim: proclamando, estes milhões de pessoas e milhares estarão proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e do Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Eu não vejo a hora desse momento chegar. Vai ser muito lindo. Vai ser um momento sem explicação, onde todos nós estivermos com Cristo, sem sofrimento, sem dor, sem guerra, sem morte, sem fome, sem miséria e sem lágrima. Cristo Jesus, Ele está voltando e Ele quer levar todas as pessoas para o céu. E Deus, Ele pede para que eu faça esse convite a você. Aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida hoje, agora. Porque no momento em que você toma a decisão de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, Deus envia anjos, mais anjos, para te proteger. Deus permite que o Espírito Santo continue te guiando, te conduzindo ao encontro de Jesus. E o teu nome continua sendo escrito, no livro da vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine, te dê sabedoria sempre e te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Amém.